Olá, caríssimos, caríssimas, alunos, alunas e todos aqueles que acompanham o meu canal. Um abraço a todos. Eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre um personagem icônico da história mundial. Eu vou falar sobre o Bobo da Corte. Para isso, eu vou fazer um recorte histórico lá na Idade Média. A história ela é feita de solavancos, de efervescência, de momentos de guerra, de momentos de paz, de momentos de calmaria e de momentos de revoluções. A Idade Média ela surgiu logo após a queda do Império Romano. A Idade Média pode ser dividida em duas partes: a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Algumas características, algumas peculiaridades da história nesse período eu abordarei aqui em alguns breves minutos. A Alta Idade Média, do século V ao século X, se caracteriza pela crescente ruralização da sociedade e com o surgimento do feudalismo. Então, com a queda do Império Romano, com as suas urbes, as suas cidades, na Idade Média, as sociedades elas migram para o campo. Nessa situação surge então o feudalismo, cujo senhor feudal, o proprietário das terras, cedia a terra ao camponês para que ele trabalhasse em regime aí de semi-escravidão. Também é caracterizado pela queda do comércio mundial. Não que o comércio deixou de existir, mas ele perde força por motivos de mudanças ocorridas ali na Europa e no mundo da época. Também a redução da circulação de dinheiro, de moedas, né? Que a principal base do comércio ali era da interação comercial e da troca de produtos. Também nós podemos aqui ver, analisar o surgimento de novas relações sociais, como a sucerania e a vassalagem. O sucerano era o responsável por dar proteção ao vassalo, que dava o seu trabalho como prova de fidelidade. O crescimento do feudalismo produziu uma sociedade estratificada. Tinha o clero, a nobreza e depois a classe trabalhadora, o trabalhador do campo. E essa estratificação ela permanecia rígida, não havia trocas, interações sociais. Uma classe social jamais ascenderia a outra. Então, era o predomínio do patriarcado, da rigidez sociais daquela época. E nesse contexto, o feudalismo ele se fortalece e também um outro detalhe, o fortalecimento da Igreja Católica, que nesse período ela é a maior instituição da Terra. O Papa, ele detinha o poder político, o poder econômico e também o poder religioso. Nesse aspecto, a Idade Média, então, se divide em duas partes. A Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV, tem como característica o colapso ou a crise do sistema feudal, a desagregação desse sistema, do feudalismo. Também as cruzadas, que eram as guerras que disputavam a cidade de Jerusalém, os cristãos e os turcos. Também nesse período estava acontecendo essas cruzadas, essas guerras pela disputa de Jerusalém, que era
era tido como lugar sagrado para várias religiões. Também, com o enfraquecimento do feudalismo, surge o oposto, que é o crescimento urbano. Então, com a crise feudal, as pessoas voltam para os centros maiores. E com o fim das invasões germânicas, que deram certa estabilidade ali na Europa, houve também um crescimento populacional. Isso gerou o aumento de consumo. Também na Baixa Idade Média, nós temos aí o Renascimento artístico, que foi um movimento liderado pelos artistas italianos, reivindicando o direito de exercerem, produzirem as suas obras, as suas literaturas, as suas pinturas de maneira livre da igreja. Então, o movimento renascentista foi um movimento que clamava pela mesma liberdade que tinham os artistas do período grego clássico, onde era livre o pensamento, a razão, a intelectualidade poderia ser exercida sem o domínio da religião. Também tivemos o renascimento comercial, com o crescimento da sociedade europeia, a necessidade de buscar novas rotas comerciais, fortalecer o comércio com troca de produtos para suprir as necessidades da população. Também a necessidade de ampliar a produção para atender às demandas, o desenvolvimento de técnicas agrícolas que começaram a utilizar o arado de ferro puxado por animal, o aperfeiçoamento dos moinhos hidráulicos, e com isso a Europa conseguiu produzir um excedente de alimentos e também um crescimento demográfico. Então, na Idade Média, a sociedade era estabelecida pela nobreza, que era detentora do poder político, do poder militar e econômico. Também o clero. O clero tinha muito poder, eram os representantes da Igreja Católica. A igreja também detinha muito poder, até mais do que a nobreza, porque ela detinha o poder político, o poder econômico e o poder espiritual. Então a igreja tinha o poder de levar a pessoa para o céu ou de mandá-la para o inferno. Quem detinha o poder de perdoar os pecados era a igreja. Então, nesse período, tinham as indulgências, que eram taxas cobradas pela igreja para perdoar os pecados dos pecadores, é óbvio. Então, se pagavam taxas e a igreja perdoava os pecados, e quem tinha muito dinheiro podia pagar até pelos pecados que iria cometer no futuro. Também temos aí as relíquias, que eram o culto a objetos, a coisas ou restos físicos dos santos, seus ossos, seu sangue, até a cruz de Cristo, a lasca, pedaços de madeira que eles diziam que era a cruz de Cristo, para que eles tivessem proteção, cura e ajuda espiritual. Então, era um meio de manipulação, né, da grande massa, que na sua grande maioria eram ignorantes, não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso ao conhecimento e eram manipulados pela religião. Neste cenário, neste meio, surge então o bobo da corte. Quem era o bobo da corte? O bobo da corte. Ele era aquele personagem que era contratado das cortes para animar as noites ou as cortes. Então o bobo da corte, ele era um artista que contratado pelas cortes da Europa na Idade Média para divertir os reis e todo o seu séquito. Então era forma de mostrar prestígio à corte ter o seu bobo, ou entre aspas, o seu palhaço para fazer graça. Então, representava o poder, o prestígio da corte ter um bobo
para animá-los ali, para animar a nobreza. É como se fosse um comediante, um Tom Cavalcante hoje, guardadas as devidas diferenças, né, para alegrar ali a elite. Então, a elite se sentia prestigiada, em busca de novidades. Isso representava o moderno, enfim, na época, o alto grau de modernidade, de sofisticação da corte, também era ter o seu bobo ali para poder alegrar a toda a corte. Além de fazer a corte rir, ele também declamava poesias, dançava, tocava algum instrumento e era também um cerimonialista das festas. O bobo, então, ele tinha várias funções. Eram plebeus pagos para entreter a realeza. Assim também eles contratavam pessoas, artistas, cantores, dançarinos, para poder expressar o seu poder e o poder da realeza para toda a corte. Na verdade, o bobo de bobo só tinha o nome, não era nada disso. Aquele que fazia o papel de bobo da corte, ele possuía diversas habilidades. Eles cantavam, dançavam, faziam malabarismo, faziam mímicas, eram pessoas cheias de talento, que se faziam passar por bobos, ganhar dinheiro, ser sustentados pela corte, mas, na verdade, eram pessoas muito inteligentes. Eram artistas completos, que se faziam de idiotas. Eram sustentados pelas cortes, assim como pintores e outras classes de artistas. Sabe aquela frase que diz assim: brincando pode-se dizer de tudo, até a verdade? É uma máxima utilizada pelos bobos da corte. Eles aproveitavam a sua posição de destaque ali e, através das suas brincadeiras e das suas performances ali na corte, eles criticavam os próprios reis de uma maneira sutil, em que os reis não entendiam ou se entendiam, achavam engraçado e toleravam as críticas. Então eles faziam críticas na nobreza, faziam crítica com a inteligência que eles tinham, a falta de inteligência de muitos da corte que queriam ali apenas prestígio, se aparecer, mas não eram assim tão inteligentes. Eles eram os únicos que podiam zombar abertamente da monarquia sem ter o risco de perder a cabeça ou ser degolado por isso. Então, a sociedade buscava novidade e ter um bobo, ter alguém ali que alegrasse naquele período era, volto a dizer, sofisticada, representava luxo, se representava modernidade para a época. O bobo também, ele tinha algumas outras funções. Nos campos de batalhas, eles iam na frente da tropa fazendo piadas contra o inimigo, zombando do inimigo para elevar a moral da tropa na hora da batalha. E também tinham algumas funções de levar comunicados para os inimigos, levar cartas, enfim. Uma máxima deles é esta: brincando pode-se dizer tudo, até a verdade. Então, eles faziam uma crítica sutil à própria monarquia, à própria elite, à própria nobreza, que muitas vezes não entendiam e que davam risada da sua própria ignorância. O bobo da corte era alguém altamente inteligente que, de uma forma sutil, criticava a elite sem ser incomodado. Eu termino aqui o vídeo e volto brevemente com outro, tratando de temas da história, da filosofia, da teologia e das atualidades também. Um abraço a todos e até a próxima.